Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Gabriel Zatti Ramos. Eu estou aqui com o nosso canal Caminhos de Cura, sempre procurando trazer para vocês assuntos ligados à saúde, ciência, espiritualidade, novidades, conceitos em que a gente pode reavivar as nossas ideias, trazer ideias novas, trazer conceitos antigos através de ideias novas, oxigenar a nossa mente através de um estudo mais prático, mais atual, mais alegre, mais dinâmico da espiritualidade com Jesus Cristo, que é a nossa grande alegria de poder estar aqui. Na minha opinião, a coisa mais linda que eu descobri, eu falo para vocês que eu tenho alguns segredos, né? E eu vou passando para vocês devagarinho os grandes segredos que eu aprendi. Um dos grandes segredos que eu aprendi e que eu trago isso para o Espiritismo é que a diversidade é saudável. Partindo do princípio de conceitos óbvios. Vamos começar o raciocínio. Numa floresta, nós estamos já agora há muitas décadas com o conceito de ecologia, com o conceito de biodiversidade, com o conceito muito importante de variabilidade genética. Quando a gente descobriu a genética, com Mendel e depois com os primeiros cientistas Primeira e Segunda Guerra Mundial, eles viram que a genética tinha uma coisa muito importante, A gente consegue prever as características de um povo, planejar as formas dos nossos nascimentos, E através disso a gente começou a fazer seleções genéticas de plantas, de animais, e até chegou um pessoal aí que quis começar a fazer seleção genética de gente, culminando com a Segunda Guerra Mundial e com esse conceito da pureza genética que os nazistas desenvolveram. E não foram só os nazistas. A linha de raciocínio daquela época, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, quanto no Japão e na Ásia, era que tinha esse processo de eugenia, da melhoria genética, E através desse pequeno raciocínio, essa ideia, a gente começou a fazer atrocidades em nome de uma raça, em nome de um princípio, de um povo ser melhor que o outro, E isso fugiu muito da biologia e da base da biologia. Por isso que tudo que é de Deus é sagrado e as verdades de Deus já se encontram na natureza. Por isso que grandes estudiosos, grandes pessoas que se ligam a Deus, procuram na natureza o divino. Porque as respostas estão ali, nos nossos irmãos animais, nas plantas, nas paisagens, nas contemplações dessa grande dinâmica biológica. Então, voltando para o conceito de ecologia e de biodiversidade. Como é que a gente sabe se uma floresta é saudável? Eu aprendi lá no colégio, há muito tempo atrás, que é com a biodiversidade. Quanto mais espécies diferentes coexistem de plantas e animais, mais a capacidade dessa variabilidade genética tem de manter um sistema biológico saudável. Se vem uma praga, ela mata algumas plantas, outras que são diferentes sobrevivem. Na grande variabilidade de animais, se acontece alguma tragédia ou alguma catástrofe, alguns perecem e outros sobrevivem. E é através dessas grandes transições e momentos de transição, essa grande variabilidade, essa grande diferença de aparência, de ação e de função desses seres biológicos fazem com que a saúde daquela floresta, daquele sistema, consiga ir para frente. Nós nos esquecemos que nós viemos de florestas, que nós viemos de savanas,
que nós viemos da própria natureza. O ser humano, ele se esquece que ele é a natureza. Ele é uma expressão mais evoluída e mais transcendental de todos os seres biológicos. Nós somos um grande representante dessa variabilidade. E nós, como seres humanos, naturalmente imbuídos do princípio da diversidade, nós somos diversos, obviamente. Então, cada família, cada descendência vai ficando diferente. A cada local que a gente está nesse planeta, com as diferentes plantas e animais, a gente cria diferentes culturas. Para cada temperatura, altitude e características de um ambiente, a nossa sociedade se diverge e muda e faz uma adaptação àquele ambiente, criando uma cultura própria, uma alimentação própria, uma linguagem própria, um raciocínio de pensar próprio. Essa beleza dessa diferença e de que a cada momento o ser humano vai se adaptando, vai se adequando ao seu ambiente, vai tentando criar uma harmonia dentro dessa grande transição, dessas grandes transformações que vão acontecendo, dessas migrações. Hoje em dia está tudo muito mais acelerado, pois a gente pode viver em qualquer lugar do globo, a gente pode falar várias línguas, a gente pode interagir com muitas culturas. Então é natural que essas diferentes culturas, essas diferentes ideias causem atritos. Mas nós, como civilização, esquecemos o princípio básico de que a diferença é a nossa força e não a nossa fraqueza. E isso eu estou falando biologicamente. Um princípio biológico, um princípio de funcionamento da saúde, da nossa biodiversidade, da nossa biosfera. Como tudo é padrões semelhantes de entendimento, quando a gente sai da natureza e vai para a humanidade, o raciocínio é o mesmo. E agora, quando a gente sai da humanidade e coloca nas religiões, o raciocínio vai mudar? Vocês acham que a gente vai ter apenas uma linha de raciocínio para chegar a Deus? Vocês acham que a gente vai ter um padrão ritualístico apenas certo para a gente poder se ligar à verdade transcendental? Vocês acham que a gente vai ter um padrão de livro ou um padrão de funcionamento para conseguir descobrir a verdade? A gente está fazendo uma redução da grande infinitude quântica de possibilidades. Quanto mais diverso se torna, mais infinito. E aí surge uma coisa muito curiosa na grande diversidade: a criatividade, a originalidade. E às vezes, dos lugares mais improváveis, surgem ideias e conceitos que revolucionam uma sociedade. Portanto, meus amigos, nós estamos dentro da filosofia espírita cristã, mas a gente não pode se sentir protagonista nesse mundo. As linhas de ideias, as linhas de pensamento, elas precisam ser respeitadas em primeiro lugar. E quando a gente respeita alguém, esse alguém nos respeita. E partindo do princípio em que a verdade do outro é tão importante para este mundo e para a saúde deste mundo quanto a nossa própria saúde, talvez a gente entre em certos padrões que são padrões muito importantes que nós cristãos cultivamos, que é a humildade. A humildade é nós reconhecermos a grande pequenez que nós somos frente a esse mundo. Eu estou falando apenas do planeta Terra, não estou falando das colônias espirituais, que devem ser muito mais diversas e devem ter muito mais coisas interessantes e fantásticas lá. E entre os outros planetas, entre as outras realidades, como é que deve ser a vida e o entendimento da vida e a exploração dessa vida, como é que devem ser os rituais,
como é que devem ser as formas que essas inteligências se comunicam com o Criador. Nós estamos arranhando em conceitos como Deus, como a verdade, como a vida. Nós estamos engatinhando no entendimento do que é ser humano, do que é ser uma inteligência neste universo infinito. Portanto, meus amados amigos, não vamos ter medo da diferença. Em primeiro lugar, vamos respeitá-la. Em primeiro lugar, vamos entendê-la. Vamos fazer a empatia pelo nosso irmão que pensa diferente da gente. Vamos colocar dentro de nós, dentro da nossa fé espírita e cristã, os conceitos profundos de que nós somos apenas uma gotinha num oceano infinito de entidades diversas que estão trabalhando cada qual ao seu jeito, cada qual com a sua linha, com o seu raciocínio, para tentar buscar um sentido, buscar um crescimento. E eu garanto para vocês que a fraternidade que a gente vai ter, olhar o nosso próximo como um irmão verdadeiro, esse sim, não sou eu dizendo, é o próprio Chico Xavier, Emmanuel, é a futura religião deste planeta. Através da fraternidade e do respeito, nós vamos permitir que todas essas linhas diferentes de pensamento criem asas para explorar cada vez mais o desconhecido. E tornando o desconhecido conhecido, espalhar as virtudes para este planeta. Somos todos um grão de areia no entendimento do universo. Somos muito pequenos. Até nessa vida, eu já tive muitas mudanças de entendimento, muitas mudanças de paradigma, muitas mudanças de conhecimento. Já me transformei tantas vezes. Então não quer dizer que eu há 15 anos atrás estava certo. E eu percebo que a cada momento as minhas certezas vão se desfazendo. E a única grande certeza é que nós temos um sentido nessa vida, que a vida continua e que nós estamos todos juntos nesse barco, nessa nave que é o planeta Terra, orbitando um sol escondido numa constelação pequena, num universo tão grande que não pode ser imaginado nem pelos cientistas. Dentre de um universo de muitos outros, de muitas outras realidades. Sejamos pequenos e na nossa pequenez sejamos grandes. Grandes através do respeito, grandes através da humildade, grandes através de cumprir o nosso papel simples, mas extremamente importante e único na nossa vida. Cada um sabe aquilo que precisa fazer. É aquele detalhezinho pequenininho que faz a diferença. Todos somos importantes nessa grande variabilidade, nesse grande gigante mudanças que a gente tem, nessa gigante mudança que é o mundo. Quanto mais diverso, melhor. Quanto mais ideias diferentes, mais ideias a gente pode aplicar em nossas vidas, mais resultados a gente pode encontrar na saúde, na religião, na engenharia, em várias áreas. E na nossa área, que é a área religiosa, doutrinária, espiritual, não pode ser diferente. Eu desejo que todos vocês encontrem o seu local de humildade, que vai ser o ponto de força de cada um de vocês. E nesse ponto de força, nesse pertencimento que vocês têm, nesse local específico que é a vida de cada um, vocês vão conseguir conhecer um pouco mais sobre a essência de Deus em nossas vidas. Fiquem com Deus, que o nosso Pai amado, nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe sempre e que vocês possam reconhecer
em tudo e em todos a grande mão bendita de Deus conduzindo os nossos destinos. Que assim seja.